Você já parou pra pensar que em algum momento da história o mundo foi habitado por criaturas tão grandes que fariam qualquer um de nós tremer só de olhar? Pois é, os insetos que conhecemos hoje, embora pequenos, têm ancestrais que pareciam ter saído de um filme de ficção científica. No passado distante, enquanto a Terra ainda era selvagem e cheia de mistérios, libélulas com envergadura de 1 metro e escorpiões maiores que cães dominavam o cenário. Assustador? Sem dúvida, mas ao mesmo tempo irresistivelmente intrigante. Agora, imagine viver em uma época em que caminhar por uma floresta significava se deparar com essas criaturas colossais. Essas histórias escondem segredos sobre a evolução da vida na Terra, e conhecer esses insetos gigantes da pré-história é como abrir um portal para um mundo perdido. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além do que você poderia imaginar sobre as curiosidades do passado. Em quinto lugar temos Meganeura. A Meganeura, um ancestral das libélulas modernas, é um dos maiores insetos voadores já registrados. Esse gigante alado, que viveu há aproximadamente 300 milhões de anos, exibia uma envergadura de até 70 centímetros. Imagine uma criatura dessas voando acima das florestas pré-históricas, caçando outros insetos ou até pequenos anfíbios. Seu ambiente era dominado por níveis de oxigênio muito mais elevados do que os de hoje, o que permitia a existência de seres tão imensos. O tamanho colossal da Meganeura não só impressiona, mas também desperta curiosidade sobre como a vida evoluiu nesse período. Os fósseis encontrados em regiões como a França revelam detalhes fascinantes sobre suas asas delicadas e sua biologia. Esses fósseis ajudam cientistas a compreender os ecossistemas da época, marcados por florestas densas e pântanos exuberantes. E por falar nisso, você já se perguntou como era viver cercado por esses titãs? Em quarto lugar temos Pulmonoscórpios. Imagine um escorpião tão grande quanto um gato doméstico, vagando pelos pântanos da pré-história. Esse era o Pulmonoscórpio, um escorpião gigante que viveu há cerca de 340 milhões de anos, medindo até 70 centímetros de comprimento. Ele era um verdadeiro predador em seu habitat. Embora o tamanho fosse assustador, seus hábitos alimentares intrigam. Ele provavelmente caçava pequenos insetos e anfíbios, sendo um caçador ágil e adaptado à vida terrestre. O Pulmonoscórpios viveu em uma época em que os níveis de oxigênio no ar eram muito mais altos, permitindo o crescimento de artrópodes gigantes. Seus fósseis foram encontrados na Escócia, e os cientistas acreditam que sua estrutura corporal era adaptada tanto para emboscadas quanto para a exploração do ambiente. Agora pense, como seria se um escorpião desse tamanho aparecesse em seu quintal hoje? Não dá pra negar, a pré-história era um lugar cheio de curiosidades assustadoras. Em terceiro lugar temos Jachelopterus. Se você acha o Pulmonoscórpios grande, espere até conhecer o Jachelopterus. Esse escorpião do mar podia alcançar impressionantes 2,5 metros de comprimento, sendo um dos maiores artrópodes já descobertos. Ele viveu há cerca de 390 milhões de anos nos oceanos pré-históricos, dotado de pinças enormes e afiadas. Ele era um predador temido, capaz de capturar peixes e outros animais aquáticos com facilidade. Só de imaginar encontrar essa criatura em um mergulho já dá arrepios. Os fósseis desse gigante foram encontrados na Alemanha, revelando detalhes fascinantes sobre seu corpo segmentado e suas poderosas garras. Seu tamanho era possível graças ao ambiente aquático e voltando a falar sobre os altos níveis de oxigênio da época, que permitiam o crescimento de artrópodes em proporções extraordinárias. Ficou curioso sobre como seria um desses em ação? Acredite, mesmo os peixes gigantes da época pensariam 2 vezes antes de cruzar seu caminho. Só comentando sobre artrópodes. Artrópodes nada mais são do que criaturas invertebradas, seres que têm uma carapaça, um exoesqueleto em volta de seu corpo. E em segundo lugar temos Titanomyrma. As formigas podem ser pequenas e inofensivas hoje, mas o Titanomyrma desafia essa ideia, com cerca de 5 centímetros de comprimento e uma envergadura de asas que podia chegar a 15 centímetros. Essa formiga gigante viveu há aproximadamente 50 milhões de anos. Seus fósseis foram encontrados na América do Norte e na Europa, revelando que eles prosperaram em climas tropicais. É como se um pequeno pássaro tivesse assumido a forma de uma formiga.
O Titanomyrma era um inseto social, vivendo em colônias organizadas, assim como as formigas modernas. No entanto, seu tamanho impressionante sugere que desempenhava papéis únicos no ecossistema, como dispersar sementes maiores ou competir com outros insetos gigantes. Sem dúvida, os tempos antigos nos oferecem curiosidades tão gigantes quanto seus habitantes. Bom, você lembra que no início do vídeo nós falamos sobre um escorpião gigante, Pulmonoscorpius? Bom, ele é esse escorpião aí, comparado à primeira criatura da lista. A maior, a criatura mais assustadora, mais sinistra, mais imponente, o maior artrópode já conhecido. Em primeiro lugar temos a Arthropleura. Por fim chegamos a essa gigantesca criatura, uma verdadeira lenda entre os insetos gigantes da pré-história. Com até 2,63 metros de comprimento, esse milípede gigante vagava pelas densas florestas do período Carbonífero há cerca de 326 milhões de anos. Seu corpo segmentado e coberto por placas rígidas era uma armadura natural, protegendo-o de possíveis predadores. Imagine cruzar com uma criatura assim em uma floresta, ela seria maior do que todos nós. A Arthropleura não era apenas grande, mas também surpreendentemente agressiva. Brincadeira, por incrível que pareça, ela era inofensiva. Estudos indicam que sua dieta era composta principalmente de vegetação em decomposição, o que fazia dela uma recicladora essencial no ecossistema. Seus fósseis foram encontrados em regiões da Europa e da América do Norte, revelando um tempo em que insetos gigantes dominavam o mundo. Curioso pensar que criaturas tão imensas andavam entre árvores tão antigas quanto o próprio planeta, não acha? Então, depois dessa viagem pelo tempo, ficou claro que a pré-história era um verdadeiro espetáculo de curiosidades, né? Os insetos gigantes que dominaram a Terra nos mostram como a natureza sempre encontra formas impressionantes de surpreender. Mas será que você consegue imaginar como seria viver em um mundo tão diferente do nosso? Ou melhor, o que ainda está escondido nas camadas do tempo, esperando para ser descoberto? Agora pense comigo, será que podemos aprender algo com essas criaturas titânicas? Talvez sobre adaptação, evolução ou até sobre como pequenos detalhes podem causar grandes impactos. O que você acha? Enquanto reflete sobre isso, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Senão, enquanto você estiver dormindo, uma Arthropleura irá te visitar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quer saber mais sobre o passado da Terra, assista esse vídeo aqui que eu falei sobre a maior extinção em massa e o período mais perigoso da Terra. Até a próxima, viajante curioso!